Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante aí o canal. Começo de madrugada aí, 5h05 da manhã e não dá para gravar toda hora, né pessoal? Pessoal dentro de casa aqui, também tem a questão do barulho, então aí a gente aproveita de madrugada, de noite, os espaços que a gente tem, tá bom? Então tô aqui na cozinha, aqui a família dormindo lá em cima e os estudos não podem parar, né? Então, pessoal, vamos agora para a nossa 17ª aula aí. Mas antes de mais nada, né? Não esquece, se inscreve lá no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Vamos aí para a nossa 17ª aula sobre o tema Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Esse é um documento composto por 9 textos, né? Nós estamos aqui no 6º texto, tá? Que fala sobre perdão, letramento e alfabetização, pensando a prática pedagógica. Aqui, pessoal, nós vamos abordar alguns aspectos que devem ser objeto de estudo dos professores, né? Como, por exemplo, a importância da relação das crianças com o mundo da escrita, a incoerência pedagógica da exclusividade, da alfabetização nesse primeiro ano, em detrimento das demais áreas do conhecimento, né? Essa questão da incoerência aí da pedagógica, da exclusividade da alfabetização, né? Ou seja, não pode trabalhar mais nada, tem que trabalhar a alfabetização e as outras áreas do conhecimento aí acabam ficando meio abandonadas, né? E a importância do investimento da formação de leitores, na criação de bibliotecas e salas de leitura. E a relevância do papel do professor como mediador de leitura, tá? Um dos teminhas aí que a gente vai estar trabalhando. É urgente, pessoal, garantir que os estudantes... Ai, gente, desculpa. Madrugada aí da tosse, da coceira, da tudo. É urgente garantir que os estudantes eles tenham o direito de aprender a ler e a escrever de maneira contextualizada, assim como é essencial buscar e assegurar a formação desses estudantes, pessoal, dos outros estudantes que leem, que escrevem, que interpretam, né, e que fazem uso social desses saberes, né. Por isso eles têm maiores condições de atuar como cidadãos nos tempos e espaços além da escola. Então a gente precisa garantir aí, urgentemente que tenham acesso ao direito de aprender, né, que tenham esse direito de aprender a ler e escrever de maneira contextualizada, os estudantes. Mas aqueles que já têm, já lê, já escreve, já faz uso social disso, gente, a gente tem que buscar assegurar a formação deles também, tá bom? Organizar o trabalho pedagógico da escola e da sala de aula é uma tarefa individual e coletiva de professores, coordenadores, orientadores, supervisores, equipe e apoio de diretores. Ou seja, toda a escola, toda a parte do corpo docente, pessoal, é a tarefa de cada um individualmente e também a tarefa de cada um no coletivo, pessoal. Garantir a organização do trabalho pedagógico, tá? Na escola e também na sala de aula. Para tanto, é fundamental que se sensibilizem com as especificidades e potencialidades dos saberes, limites, as possibilidades das crianças e adolescentes diante do desafio da formação, de uma formação voltada para a cidadania, a autonomia e a liberdade responsável de aprender e transformar a realidade de maneira positiva. Tá? Então, gente, é fundamental aí que os professores, que os gestores, né, da equipe pedagógica, se sensibilizem com as especificidades do aluno, as potencialidades dele. Ou seja, tem o aluno como foco, tá? Veja quais são as reais necessidades desse aluno e a partir daí, gente, trabalhar e bater de frente com esse desafio de uma formação voltada aí para a cidadania, para a autonomia, tá bom? Então, procurar trabalhar dessa forma e sempre tendo o aluno como foco, as suas necessidades ali como foco. Gente, tá difícil hoje, viu? Acho que acaba de acordar, a língua ainda deve estar dormindo. A forma de como a escola percebe e concebe as necessidades e potencialidades dos seus estudantes reflete diretamente na organização do trabalho escolar. Tá? Então, assim, isso aqui eu abordei na última aula, nem vou esticar muito. Aqui fala sobre o seguinte, pessoal, a organização da sala de aula, a organização dos espaços da escola, ela vai mostrar muito como que o professor vê o aluno e como que ele vê a educação que ele vai dar para esse aluno, através da organização do ambiente. Se é aquele professor que joga as carteiras tudo para frente e senta na mesa dele, você já percebe que vai ser uma educação autoritária, tradicional. Né? Se é um professor que organiza as mesas em conjunto, coloca cantinho da leitura, coloca ali muitas vezes almofadas ou um tapete ali que garanta, como que eu posso dizer, garanta um espaço para as crianças interagirem entre si,
Então você já mostra ali a preocupação daquele professor com a formação autônoma daquela criança, a formação crítica, a formação dele para o exercício da cidadania. Então, assim, a forma como ele organiza a sala vai refletir em como ele vê o estudante e a educação que ele vai proporcionar para esse estudante, tá? Por isso, gente, vale ressaltar como cada escola está inserida em uma realidade, com características específicas. Não há um único modo de organizar as escolas e as salas de aula, mas é necessário que tenhamos eixos norteadores comuns. É, Tá. Aqui, pessoal, nesse parágrafo de cima, ainda tem uma outra coisa porque acabou entrando em contexto com o de baixo, tá? Então, eu vou meio que inverter essa frase aqui. É, Quando você fala assim, por exemplo, a forma como a escola percebe a sociedade local dela, tá? De acordo com as necessidades da sociedade local, a escola vai fazer a sua organização do trabalho escolar também, tá? Então, a escola vai se organizar de acordo com as necessidades também da sociedade, tá? Do jeito que é ali por exemplo, a escola que eu dou aula, pessoal, foi sendo construída ali, no decorrer ali de 6, 7 anos, mais ou menos, foi sendo construído um perfil. Então a comunidade chegava, final de semana, abria quadra, os meninos iam lá jogar, e a escola também era aberta para palestras, para as coisas. Aí o que aconteceu? Pegaram uma chacrinha que tinha do lado da escola, limparam lá e fizeram predinhos populares. E para lá eles levaram 5 favelas que tinham na cidade, favelas espalhadas. Eles juntaram todo mundo e colocou lá. Então vocês imaginam 5 comunidades com 5 culturas diferentes, pessoal. Chegou lá, foi uma violência, uma onda de violência, gente. Invadiram a escola várias vezes, é, é, roubaram um monte de coisa, roubaram computadores. Gente, acabaram com a escola. Por quê? Porque era uma comunidade diferente, que não estava entendendo ainda que aquilo ali era deles, né? Que eles não podiam estragar, não podiam roubar. A gente invadiram, a gente teve que sair metendo grade na escola inteira ali, porque senão ia roubar tudo, do computador da escola, tudo, daqui a pouco a escola não conseguia trabalhar. Então a escola, olha que triste, né? Uma escola que era aberta à comunidade, que a comunidade usava a escola de final de semana. Eu tive que trancafiar a escola inteira, fechar tudo lá. E o pessoal invade e usa droga no parque da escola. É muito difícil trabalhar ali. Tá? Então, a escola, você vê, ela teve que se organizar de uma forma negativa ao meio que ela estava inserida. Ela tinha uma escola bonita, um trabalho bonito com a comunidade local ali. De repente chegou ali 5 comunidades, pessoal, até esse pessoal se acalmar, se entender lá dentro. Teve muita matança lá, porque tinha aqueles líderes lá de questão de criminalidade, né? Cada um ali se pegava lá dentro lá, porque só podia um mandar. E, gente, foi muito difícil. Então, a minha escola hoje ela está num processo aí já há alguns anos de reconstrução desse contato com a comunidade, de mostrar que nós estamos ali para ajudar, para auxiliar. Mas, infelizmente, todo aquele trabalho bonito que tinha, ele foi sendo perdido de uma vez, assim, por conta dessas comunidades aí que chegaram e chegaram com uma cultura diferente e você não conseguia trabalhar da mesma forma. Você tinha que mostrar para eles as coisas devagar, não é assim, você não pode sair invadir a escola, estragar a escola, a gente, era muito, muito complicado mesmo, tá? Então, dessa forma aí, a escola, ela acabou, de acordo com a frase aqui, né, as necessidades e potencialidades dos seus estudantes, da sua comunidade, reflete diretamente na organização, ou seja, a escola teve que mudar a organização dela, no caso da minha, de uma forma muito negativa, porque até o pessoal novo aí chegar, se adequar e perceber como que a coisa ficaria melhor se cada um respeitasse ali, né, o seu espaço e entendesse que a escola é um espaço deles, tá? Então não pode quebrar, não pode sair furtando as coisas. Aí quando eu falo aqui, né, por isso vale ressaltar como cada escola está inserida numa realidade diferente, com característica específica. Então, assim, não tem como se organizar cada escola, todas as escolas de um único modo, né? Cada escola tem sua peculiaridade. Aí onde entra o PPP, que cada escola tem que fazer o seu projeto político-pedagógico próprio todos os anos, de acordo com as mudanças da realidade escolar, como eu falei nas últimas aulas aí. Mas é necessário que tenhamos eixos norteadores comuns, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui bem legal, pessoal. Ó, cada escola tem o seu PPP, certo? Cada uma vai montar o seu projeto político-pedagógico de acordo com a sua realidade. Mas todas elas têm que seguir a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, beleza? Então, assim, você vai ter a Base Nacional Comum Curricular como um eixo, que vai nortear ali, vai dizer para você como tem que ser as coisas, né? O que as crianças têm que aprender, o mínimo que elas têm que aprender, e aí o PPP de cada escola ali vai dizer como a melhor forma que você vai trabalhar de acordo com a sua comunidade escolar, a sua realidade, certo? Isso foi um exemplo que eu citei.
Portanto, nós procuramos aí estar atentos aí para a necessidade de que aspectos estruturantes a escola precisa, de que aspectos estruturantes da escola eles precisam ser analisados e reelaborados, tá bom? Agora a gente vai pegar isso aqui, tudo que eu falei, pessoal, foi meio que uma introdução acerca desse tema, tá? Teminha do texto 6 que a gente está trabalhando, que é letramento e alfabetização, pensando a prática pedagógica. Agora a gente vai vir aqui com um subtítulo. Pessoal, montar, fazer vídeo de madrugada aí não é fácil não. Vamos lá. A criança e a linguagem, interação e inclusão social. Tá? Então, um subtítulo aí dentro do tema. As crianças, desde muito cedo, elas convivem com a língua oral em diferentes situações. Os adultos que a cercam falam perto delas e também falam com elas. A linguagem ocupa dessa forma, pessoal, um papel central nas relações sociais vivenciadas por crianças e adultos. Por meio da oralidade, as crianças participam de diferentes situações de interação social e aprendem sobre elas próprias, sobre a natureza, sobre a sociedade. Tá? Então, a linguagem, ela ocupa um papel central, né, na vida da pessoa, porque através da linguagem... só deixa eu tirar aqui, porque tá apertando, tá machucando aqui o brinco. Isso aqui não é essencial para a aula. Vamos lá. Ficou mais tranquilo, hein? A linguagem, ela ocupa, pessoal, um papel central na vida do ser humano, porque é através da linguagem, seja a linguagem corporal, eu que falo muito gesticulando, seja uma linguagem visual, uma linguagem oral, uma linguagem escrita, de qualquer forma a gente está se comunicando com o mundo o tempo todo, tá? Então a linguagem, ela ocupa um papel central aí nas relações sociais vivenciadas por crianças e adultos. Por meio da oralidade, as crianças participam aí de diferentes situações de interação social e aprendem bastante sobre elas mesmas, sobre o meio qual elas vivem, sobre a sociedade. Vivenciando tais situações, as crianças aprendem a falar muito cedo e quando chegam ao ensino fundamental, salvo ali algumas exceções que realmente têm mais dificuldade, elas já conseguem interagir com autonomia, tá? Dado o fato aí da família estimular a criança aí a falar e a ter o domínio, né? Na escola, no entanto, elas aprendem a produzir textos orais mais formais e se deparam com outros que não são comuns no dia a dia de seus grupos familiares ou de sua comunidade. Ou seja, assim, começar a trabalhar aí com textos mais sistematizados, textos de poesia, né? Diversos tipos de textos que a gente vai ver aí daí para baixo, né? Daqui para frente. E é onde vai surgir as dificuldades dela e vai ser lançados aí os desafios. Na instituição escolar, portanto, elas ampliam suas capacidades de compreensão e produção de textos orais, o que favorece na convivência delas com uma variedade maior de interação e sua reflexão sobre as diferenças entre essas situações e sobre os textos nelas produzidos. Então, assim, na escola, né, portanto, as crianças elas vão ampliar, né, sua compreensão na produção de textos, vão aprender e também vão ampliar. E isso vai favorecer muito elas na sua convivência, com a variedade maior de textos, interação e reflexão, as diferenças. Tá? Ela vai ter um desenvolvimento muito maior. O mesmo ocorre em relação à escrita. As crianças e adolescentes eles observam palavras escritas em diferentes suportes, como placas, outdoors, rótulo de embalagem. Elas escutam histórias lidas por outras pessoas também. Nessas experiências culturais, com práticas de leitura e escrita, muitas vezes mediadas pela oralidade, as crianças elas vão se constituindo como sujeitos letrados, tá? Então, a partir do momento que ela vai tendo contato ali, né, seja no outdoor, seja numa placa, seja no rótulo de um sucrilhos ou de uma Coca-Cola, né, a criança tem aquele contato, aquela coisa lúdica dela, né? Oh, eu quero refrigerante. Ele vai tomando refrigerante e começa a olhar ali a capinha, ou vai comendo sucrilhos, escolhendo a caixinha, né? Quem não fez isso quando era criança, né? Então, assim, ele já vai se apropriando ali de uma cultura, uma cultura textual também, né? Porque ele vê ali aquela frase, muitas vezes ele não sabe ler, mas ele lê aquela frase assim, que está escrito, está escrito sucrilhos. E ele começa a associar as letras tal, porque ele sabe a palavra, então ele vai associando também. E assim eles vão se constituindo aí como sujeitos letrados, né? Para reduzir as diferenças sociais, a escola precisa assegurar a todos os estudantes, pessoal, diariamente, a vivência de práticas reais de leitura e produção de textos diversificados, tá? Então, assim, pessoal, para reduzir as diferenças sociais, por quê?
Nós temos ali aquela criança que ela é uma criança estruturada, né? Ela vem de uma família que o pai e a mãe trabalham, consegue comprar gibis, livros para ela, incentiva a leitura na vida dela. Então, é uma criança que desde cedo ela tem aquele contato com a leitura. Então, é uma criança que ela vai chegar com muito mais facilidade na escola e vai ter um aprendizado ali muito mais fácil do que, por exemplo, aquela criança que é uma família desestruturada, às vezes uma família pobre, às vezes uma família, quando a gente fala desestruturada, uma família que não dá incentivo à leitura, não tem essa cultura em casa. Então a criança não tem contato com isso, ela vai ter contato com isso na escola, ela vai ter muito mais dificuldade. Então quando fala aqui, ó, para reduzir as diferenças sociais, não é que vai assim, vamos dar dinheiro para o pobre para deixar ele rico, não. Assegurar, pessoal, a escola assegurar aí os estudantes diariamente, pessoal, que tem contato com a leitura, sabe, que trabalha com esse tipo de coisa, essa vivência das práticas reais de leitura, para que ela consiga trazer aquela criança que não tem contato nenhum dentro de casa, as mesmas condições que aquela que está acostumada a sentar em casa lá e ler gibi, ler livro, embora isso não é muito comum hoje, né? A pessoa está mais focada nesses joguinhos de tablet, celular, mas ele tem sim um acesso, que nem, por exemplo, eu tenho uma filhinha que desde cedo ela começou a ler, eu comecei a comprar nas feiras do livro, aqueles livrinhos de fada, aquelas coisas, e tanto minha esposa quanto eu também, a minha esposa também é professora, a gente começou a incentivar isso nela. Agora, tem aquela criança aqui em casa, muitas vezes, aqui não, eu moro num condomínio fechado, e muitos coleguinhas dela, muitos amiguinhos, o pai e a mãe não incentivam a leitura. Ele fala assim, filho, tem que ler, tem que ler, tem que ler, mas, pô, senta lá e lê com a criança, incentiva ela, mostra. Aqui nós temos coleções de livros, então, assim, eu, por exemplo, gosto muito do Harry Potter, e entre outros livros, não só livros de estudo, mas também livros de literatura, eu gosto muito de ler, minha esposa adora ler, então minha filha vê o pai e a mãe lendo, ela vai desenvolver o exercício da leitura, tá? Ela não vai ficar ali com aquela preguiça, aquela coisa, por quê? Porque ela tem um incentivo. Agora tem muitas famílias que não têm esse costume, então a criança vê o pai e a mãe na televisão de noite, ele vai ficar na televisão também, tá? Então esse abismo aí, nós precisamos tirar essa diferença, principalmente porque a escola, muitas vezes, gente, é o único espaço onde a criança tem um contato com a leitura, por isso que a escola tem que trabalhar muito em cima disso. Refletir sobre o papel do contato dos estudantes com diferentes textos e atividades de leitura e escrita realizadas dentro e fora da escola. Pessoal, tem uma historinha aí, que acho que é o Carteiro Chegou, se não me engano, eu mencionei em alguma outra aula, que fala ali sobre diferentes formas de escrita, tá? O carteiro ia passando e cada casa que ele ia, ele levava uma correspondência de uma forma diferente. Então nós temos, por exemplo, um recado, nós temos, por exemplo, um convite, né? Quando você vai convidar uma pessoa, como que você escreve um convite, né? Olha, você está convidado para vir na minha festa, tal. Quando você vai dar um recado, não esquece de comprar pãozinho quando passar perto da padaria, né? Não esquece de passar no mercado. Então, quando você vai ler um poema, né? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, não é esparrama, não, é espalha a rama, viu? Espalha a rama pelo chão. Então, assim, os diversos formatos de texto, a criança tem que ter contato, ela perceber a diferença entre um texto e outro, né? A pessoa chega lá e fala assim, quando você passar pela padaria, não se esqueça, Maria, compre o pãozinho com muito carinho. Já pensou, a pessoa não vai fazer um recado assim em forma de poesia, só se o marido realmente quiser ali conquistar a esposa, né? Mas não faz um recado em forma de poesia, por exemplo. Então, tem essas diversas formas textuais aí que a criança ela tem que ter contato e fazer a diferenciação, tá bom? Se você chega lá vai fazer um documento ali, pedindo alguma coisa ali para uma pessoa, né, se fazer um documento formal ali em forma de poesia, a pessoa vai falar, esse cara aqui não está me levando a sério. Então tem cada tipo de texto para cada tipo de situação. No entanto, pessoal, é preciso recordar que esse contato por si só, sem mediação, não garante que nossas crianças, nossos jovens se alfabetizem, ou seja, que se apropriem do sistema da escrita alfabética. Então você não pode só colocar livros na mão da criança, permitir que ela leia ali e não dar uma mediação, explicar para ela essas diferenciações, como eu fiz aqui com vocês agora. Explicar assim, olha, é bonito, tá, um poema, né, mas você não pode usar o poema para tudo, né? Não pode, de forma nenhuma. Você tem que chegar e colocar a forma textual correta para cada determinada situação. Então você tem que mediar, você tem que ensinar a criança. Só jogar um negócio na mão dela ali, ela não vai se apropriar de nada, tá bom? Gente, distinção. Nós vamos falar agora sobre distinção entre alfabetização e letramento. O primeiro termo, pessoal, alfabetização, isso aqui eu já trabalhei bastante, viu, numa outra aula aí, mas vamos falar aqui um pouquinho. O primeiro termo, que é a alfabetização, ele corresponde ao processo pelo qual se adquire uma tecnologia, a escrita alfabética, as habilidades de usá-la para ler e escrever. Ou seja, você aprender as letras, aprender a ler, aprender a escrever e aprender ali sobre o alfabeto, né? A letra, a sílaba. O letramento, ele já se relaciona de outra forma, pessoal. Ele se relaciona ao exercício efetivo e competente daquela tecnologia da escrita. Ou seja, o que você está escrevendo? Como que isso vai ser aplicado no meu dia a dia? Então, ele se relaciona mais ou menos ao contexto social, né? Uma coisa mais íntegra. Ele dá sentido às palavras.
A alfabetização é o quê? É o escrever, o ler e escrever de palavras. O letramento é a contextualização dessa palavra, do que está sendo escrito, tá? Tem que ter um sentido, você não pode sair escrevendo palavras aleatórias. Tem que ter um sentido. Então, o letramento seria isso, tá? Saber como empregar essa escrita. Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, uma diferente da outra, mas pessoal, tá escrito errado aqui, quase que eu falei errado, por isso que eu dei uma travada, que eu falei, meu, tem coisa errada aqui, não foi eu que escrevi não, está errado aqui no texto, né? Elas são duas ações distintas, mas inseparáveis, tá? O ideal... Ah, não, pessoal, desculpa, é isso mesmo, viu? Ainda tô com sono aqui. Vamos lá. Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não são inseparáveis. Ao contrário, o ideal seria alfabetizar letrando. Ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita, mas isso não acontece. Muitas vezes a criança ela consegue se apropriar do letramento antes mesmo dela ser alfabetizada. Ou seja, ela consegue se colocar no contexto social, consegue entender textos, tudo sem saber ler e escrever. Tá? Puxa, pessoal, desculpa, acho que ainda estou com sono, quase que eu falei besteira. Então, assim, o ideal era que as duas trabalhassem juntas, mas elas não são inseparáveis. Muitas vezes a criança se apropria do letramento antes da alfabetização. Tá? Agora, alfabetizar antes de letrar já é um pouco mais difícil. Tem aquela criança que vai aprender a ler e escrever e não sabe formar um texto ali coerente, né? Mas é difícil. É mais fácil aí a criança que ela se apropria do letramento antes mesmo de ler e escrever. Mais uma vez, peço perdão para vocês aí, quase que eu falei uma besteira aqui. Mas, pessoal, realmente aí, estou correndo bastante, daqui a pouco aí, acordar, levar a filha para a escola, então, para o trabalho, então, desculpa, gente, quase que eu falei uma besteira, ainda bem que eu consegui corrigir. Agora nós vamos falar sobre outro títulozinho que nós temos aqui, né, que é a leitura e a produção de textos no ensino fundamental. E vamos lá. A leitura e a produção de textos no ensino fundamental. Na nossa sociedade, a participação social ela é intensamente mediada pelo texto escrito. E os que dela participam se apropriam não apenas de suas convenções linguísticas, tá? Mas, sobretudo, das práticas sociais em que os diversos gêneros textuais circulam. Gente, que frase horrível essa aqui. Vamos lá, vamos explicar ela por partes. Na nossa sociedade, a participação social ela é intensamente mediada pelo texto escrito, tá? Então, assim, o que a gente mais... que tipo de texto que a gente mais trabalha? É o texto escrito, aquele texto, tudo que a gente vai fazer na vida. Você vai no mercado, compra um negócio, vem a notinha fiscal, por escrito. Né? Você compra um livro lá, vem a nota fiscal, por escrito. Você vai pegar, tem que entregar um documento para uma pessoa, como que a gente entrega um documento por escrito? Então, a participação social ela é muito mediada pelo texto escrito. Porque assim, você vai vai fechar um contrato, alguma coisa por escrito, né? Nada aí é verbal, né? Menos lá na parte rural, o pessoal dá até essa coisa do contrato verbal, né? Vai lá dar um aperto de mão e o contrato está feito. Não. Mas aqui as coisas funcionam tudo de forma escrita, tá? Um registro por escrito. Então ele está muito aí presente na participação social. E os que dela participam, ou seja, assim, essa mediação do texto escrito na participação social, os que dela participam, as pessoas que participam disso, eles se apropriam não apenas das convenções linguísticas, mas sobretudo das práticas sociais, em que os diversos gêneros textuais circulam. Por quê, pessoal? Porque quando você trabalha muito com a escrita, você vai trabalhar, como eu falei aí no comecinho da aula, cada situação você vai usar um tipo de texto diferente. Tá bom? Então a pessoa vai se apropriar. Quem tem esse contato, quem participa muito dessa questão intensa, assim, da textualização, trabalha muito com documentos, ele vai se apropriar muito mais disso, porque em cada momento ele vai ter que fazer a escrita de uma forma diferente. Tá? Então ele vai se apropriar de várias formas da escrita. Tá? A gente fala isso porque, mas todo mundo é cidadão, todo mundo não se apropria? Sim, mas você vai, por exemplo, uma empregada doméstica, ela não tem contato constante com textos. Você concorda? Uma pessoa que trabalha com trabalho de mão de obra, ele não tem Então, mas a pessoa sempre trabalha com texto, um professor, uma pessoa que trabalha no escritório, um vendedor, essas pessoas assim, eles trabalham mais com as questões textuais. Então, eles têm várias formas aí, né? Por exemplo, o vendedor, por exemplo, você fala assim, mas ele vai trabalhar, o vendedor só trabalha com nota fiscal. Não, senhor.
Quando ele tem que bajular um cliente, gente, para fechar uma venda boa, ele, claro, não vai fazer uma poesia lá estilo amor com flor, não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai colocar um texto ali, olha, nós aqui da empresa tal, prezamos muito pela parceria com a vossa empresa que tem contribuído muito para o crescimento do nosso trabalho, tá? Olha só quantas, sabe, ele tem que, sabe, ali cortejar mesmo aquele cliente para ganhar o cliente. Então, assim, é uma forma textual que você não é, se você olhar, não é um documento formal. Ele está fazendo uma carta ali mostrando o quanto ele precisa daquele cliente. Então você vê, o vendedor, por exemplo, ele tem, o vendedor, no caso, uma empresa, né? Ela vai fazer o documento, ela vai fazer uma nota fiscal, ela vai fazer um ofício, ela vai fazer vários tipos de documentos, mas ela, por exemplo, chega na parte do cliente, ele tem que dar aquela bajulada no cliente ali. Então ela vai usar diversos tipos de textos. Então as pessoas que ela participa mais desse tipo de coisa, ela vai ali se apropriar muito mais aí das diversas formas textuais, tá bom, pessoal? Qualquer cidadão lê e escreve cumprindo finalidades diversas e reais. Precisamos garantir esse mesmo princípio ao iniciarmos os estudantes no mundo da escrita. Então, quando se fala assim, qualquer cidadão ele lê e escreve cumprindo aí as finalidades diversas e reais, né? Ou seja, de acordo com as suas necessidades. Nós temos que garantir, pessoal, na escola, que esse mesmo princípio seja aplicado aos estudantes. Tá? Desse modo, nós assim, os autores lá, propomos assim que sejam contempladas na escola, primeiro, situações de interação mediadas pela escrita, em que se busca causar algum efeito sobre interlocutores em diferentes esferas da participação social. Então, assim, pessoal, propiciar trabalhos em que haja interação social, em que as crianças conversem entre si, em que elas consigam ali, através da escrita, como fala, interagirem, questionarem, perguntarem, entrar em conflito, ou conflito positivo, né, um com o outro ali, para ir se apropriando, para estar se apropriando da escrita ali gradativamente também, tá bom? Sempre provocando elas, para que elas, em forma de desafios, para que ela possa também estar buscando mais conhecimento. Segundo ponto, pessoal, propor situações voltadas para a construção e sistematização do conhecimento, caracterizadas, sobretudo, pela leitura e produção de gêneros textuais. Tá? Então, assim, gente, sempre esqueço a palavrinha aqui, sempre propor situações voltadas para a construção, para a sistematização do conhecimento. A sistematização, gente, é aquela educação formal da escola, para que a criança realmente ela se aproprie da forma correta, tá? De uma forma popular aí. E 3, propor situações voltadas para a autoavaliação e expressão para si próprio, né, dos sentimentos, desejos, angústia, como forma de auxílio ao crescimento pessoal e ao resgate da identidade. Ou seja, a criança mesma, ela aprender a se avaliar. Puxa, será que eu estou me expressando corretamente? Será que eu estou escrevendo corretamente? Será que dá para melhorar? Tá bom? 4, propor não, toda hora, é isso mesmo, propor. Propor situações em que a escrita é utilizada para automonitoração de suas próprias ações, como agendas, calendários, tá bom? Então, assim, quando a pessoa, por exemplo, ela tem um horário, ela vai lá, põe lá para despertar o relógio, ela tem um dia, hoje, por exemplo, daqui a pouco tem dentista, né? Então, assim, opa, hoje eu tenho dentista, tenho que colocar meus horários, deixa eu gravar o vídeo logo, porque daqui a pouco eu tenho dentista. Então, assim, também essa questão da escrita é utilizada para automonitoração, ela tem uma agenda ali para ela controlar ali a vidinha dela, de modo a não perder nenhum compromisso. É importante que a escola, desde a educação infantil, ela promova atividades que envolvam essa diversidade textual e levem os estudantes a construir conhecimentos sobre os gêneros textuais e seus usos na sociedade. Então é importante que a escola, desde a educação infantil, ela promova aí atividades, né, que tem uma diversidade textual, ou seja, instiga as crianças, essa questão do livrinho aí, o carteiro chegou, né, pode mostrar bastante aí vários tipos de gêneros textuais de uma forma lúdica, que a criança consiga se apropriar aí com bastante facilidade, tá? E isso com o objetivo de construir conhecimentos sobre os gêneros textuais aí e seus usos na sociedade. Usos na sociedade é o que eu falei, né, pessoal? Cada situação você vai usar um tipo de texto diferente. Por exemplo, quando minha esposa briga comigo, que eu faço alguma coisa errada, fico aí a madrugada jogando videogame, aí eu tenho que ir lá fazer um poema bonito para ela, para que ela possa aí me perdoar. Tá? Então, cada situação aí você vai aplicar um gênero textual apropriado. Assim mesmo, as crianças ou adolescentes que não conseguem ainda ler e escrever convencionalmente, de forma autônoma, eles podem fazê-lo por meio de outra pessoa, ou seja, a criança ela pode se expressar, se apropriar do texto, que é aquilo que eu falei, o letramento antes da alfabetização. Ela pode se apropriar da temática, saber distinguir textos, mesmo sem saber ler e escrever. Ela vai avisando, tendo aí, por exemplo, o professor ou um outro colega já alfabetizado como escriba. Tá?
A leitura do texto literário, ela promove no ser humano a fantasia, conduzindo ele ao mundo do sonho. Possibilita ainda que valores e os papéis sociais sejam ressignificados, influenciando a construção da sua identidade. Promove a motivação para que as crianças e adolescentes aprendam a ler e possibilita inseri-los em comunidades de leitores, tá? Então, assim, quando a gente fala a leitura do texto literário, quando a gente fala texto literário, pessoal, é aquele texto, é um livro mesmo. Quem já tem mais ou menos a minha idade aí, lembra daquele, a série Vagalume, né, que tinha lá Ilha Perdida, e Escaravelho do Diabo, e diversas historinhas aí. Então, é uma coisa literária, é uma coisa assim que ela já vai discorrer sobre o cenário e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou contar uma historinha, né? Era uma vez um professor que estava na cozinha gravando uma videoaula, mas não era uma cozinha normal, era uma cozinha que tinha paredes assim, que tinha azulejos brancos, cheio de quadradinhos pretos, invertidos, parecendo triângulos colados um no outro, não sei se vocês conseguem ver aí na parede. E nessa cozinha tinha uma geladeira, tinha um monte de coisa gostosa na geladeira. Então, assim, o texto literário ele vai realmente instigar a imaginação mais do que, por exemplo, uma revista em quadrinhos, né? Que tem ali o super-herói ou a Turma da Mônica tal falando e você já está vendo aquele cenáriozinho, é bonitinho, é lindo tal, mas não instiga a sua imaginação, porque você já está vendo a cena. Agora, quando vocês aqui não estão vendo nada, vocês estão vendo só meu rosto e o cantinho da cozinha, né? Mas se eu começo a narrar assim, olha, na frente do professor tinha uma pia, e naquela pia tinha uma cafeteira, e ali ele fazia um cafezinho gostoso com leite, e aí você começa a imaginar como que é essa cafeteira, gente, ela é vermelha, ela é azul, ela é branca, ela é de pé, ela é deitada. Então, você instiga muito mais, tá? Então, o texto literário, ele promove no ser humano um sentimento muito maior de fantasia, porque ele tem que imaginar todas as situações. Isso é muito legal, gente, porque quem se lembra daquele filme dos anos 80, A História Sem Fim, em que o menininho, ele entrava dentro da história, né? Ele viajava, ele ia parar lá dentro da história e depois ele não conseguia sair, porque ele tinha que realmente ali resolver uma situação e pôr um fim na história lá. Mas assim, quando a gente lê, a gente entra dentro da história, a gente sente parte daquilo, a gente começa a se sentir na pele daquela pessoa que está vivendo aquela aventura. E isso é muito legal. E o texto literário, ele promove esse tipo de coisa. Sabemos, pessoal, que em nosso país, nem todas as crianças e adolescentes eles têm a oportunidade de conviver com livros de literatura infantil e juvenil. Antes, antes e fora da escola, tá? Ou seja, antes de entrar na escola e depois que eles entram, quando estão fora da escola também não têm esse acesso. Com isso, destacamos a importância do professor garantir, em sua rotina pedagógica, a prática de ler livros de literatura. Tá? Então, o professor, na rotina, ele precisa instigar isso aí, procurar trabalhar livros de literatura na escola, porque muitas vezes a criança, antes de inserir na escola, ela não tinha contato com isso. E agora que ela estuda, quando ela sai da escola, ela ainda não tem contato. Então, na escola é muito importante estar trabalhando com isso e reforçando essa importância, tá? Momentos diários de leitura compartilhadas, por exemplo, quando o professor lê para o seu grupo, possibilitando que os estudantes possam, inclusive, observar o escrito e as ilustrações, são de grande importância nesse processo. Também, no caso aqui da prefeitura da minha cidade, que tem bastante livros na sala de aula, às vezes tem vários volumes do mesmo livro, a gente propiciar que a criança possa ter acesso àquilo e ela mesma contar a história para ela, tá? Também é muito importante. Pesquisas realizadas em diversos países demonstram que meninos e meninas, desde cedo, eles escutam histórias lidas e contadas, né, por adultos, ou que brincam de ler e escrever quando ainda não dominaram o sistema da escrita. Adquirem o conhecimento sobre a linguagem escrita e sobre os usos dos diferentes gêneros textuais, antes mesmo de estarem alfabetizadas. Então, assim, pessoal, apenas o contato oral já auxilia as crianças na questão da alfabetização, que é aquilo que a gente falou, o letramento. Quando a criança ela já está letrada ali, ela conhece o contexto, né, das produções textuais, mesmo que ela não esteja alfabetizada, quando uma pessoa já lê para ela, escreve para ela ler, ela já vai se apropriando desse saber também. E para finalizar esse teminha aqui, pessoal, assim, por exemplo, ao se defrontarem com um texto num livro de histórias, elas elaboram antecipações sobre o que está ali escrito. Elas formulam hipóteses sobre a história, como a história terminará, comparam o conteúdo e o estilo daquele texto com o de outros que já conheceram previamente. Então a criança, a partir do momento que você vai fazendo a leitura para ela, quando ela pega aquele livro, por exemplo, de novo, ela já consegue contar a história do jeito dela ali, porque ela lembra. Às vezes não, às vezes ela pega um livro que só tem muitas ilustrações, através daquelas ilustrações ela faz ideia ali de como que é aquela história e ela vai contando a história e vai elaborando as coisas para ela, pô, no final, tá? Então é muito importante realmente esse contato. Pessoal, a gente vai encerrar essa aulinha aqui, porque estamos aí com 35 minutos,
ainda tem bastante coisa para fazer, tá bom? Então a gente vai estar cortando aqui, mas o texto 6 vai continuar na próxima aula, tá bom? Então, bons estudos para vocês, até daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho não, vou gravar só mais tarde, né? Então até a próxima aula aí, não esqueça de pegar a continuação dessa aula também, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.